Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 7. Irmãos acharam? Diga amém. Amém, glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zinho. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Novamente o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será longo o teu caminho. E outra versão, que será longo a tua caminhada, né? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha nos falar nessa noite através da sua palavra ungida, palavra inspirada, porque, irmãos, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada. Deus usou os homens para escrever, mas o autor da Bíblia é o próprio Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a sua palavra nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos usar como instrumento eficaz para ministrar a sua palavra nessa noite. E que, meu Deus, essa mensagem ela venha impactar de forma contundente os corações dessa noite. Aquele, meu Deus, que necessita de uma palavra, que eu não sei a área, eu não sei a necessidade, mas o Senhor, pela sua onisciência, o Senhor sabe o que cada um de nós necessitamos e o que cada um de nós almejamos. Então, que o Senhor possa falar através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é a razão de nós estarmos aqui reunidos nessa noite, porque Ele mesmo falou: ide pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então, irmãos, nós não viemos aqui de Brasília por acaso, não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para ministrar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para cumprir o seu ídolo, né, irmão? Glória a Deus. A sua palavra, porque, irmão, Jesus, Ele está voltando. Essas portas, irmãos, que hoje estão abertas, não só dessa igreja, mas de diversas igrejas que existem, não só aqui no nosso país, mas nos 4 cantos do globo terrestre. Essa porta, ela irá se fechar um dia, e as pessoas, elas não vão ter sede de pão, elas não vão ter sede de água, mas elas vão ter sede da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa palavra, irmãos, ela alimenta, assim como o alimento físico, Ele nos alimenta, e nós não vivemos sem Ele. E aqueles que servem a Deus, também Ele não vive sem a sua palavra. Mas, irmãos, ela um dia vai encerrar, no dia que o Senhor Jesus manifestar para vir buscar
o seu sangue. Irmãos, depois de uma grande vitória, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o profeta Elias. O profeta Elias, irmãos, ele viveu um momento em que o povo de Israel, ele se via numa decadência espiritual. Ele se via numa escuridão espiritual. O Deus que o havia tirado aquele povo do Egito, o Deus que fez milagres inauditos e extraordinários, abrindo o mar vermelho e o povo passando em seco, as pragas do Egito, o rio Jordão, quando foi aberto, o povo também passou a seco. Irmãos, aquela geração não era a geração que participou desse grande momento extraordinário que foi quando Deus tirou o povo do Egito. Mas o próprio Deus, ele havia orientado através dos seus familiares para que aqueles que viessem posteriormente, eles também viessem a saber o que Deus havia feito com o seu povo ali quando tirou do Egito. E esse povo, irmãos, sabendo disso, esse povo sabendo o que o Deus poderia fazer com as suas vidas, pois ele já tinha feito através dos seus antepassados. E ali, irmãos, o profeta Elias, ele fez um desafio. Ele disse: olha, vamos reunir todo mundo ali no Monte Carmelo. E ali, convida os profetas de Baal, os profetas de Asteriz, e vamos clamar. Aquele que responder, esse será o seu Deus. Irmãos, ali aquele povo recebeu essa palavra, e eles reuniram ali naquele local, e os profetas de Baal, irmãos, Elias deixou que primeiramente ele invocasse ao seu Deus. E o seu Deus, irmãos, era o Deus que na realidade não era o Deus, era o Deus Baal, que era coisa do inferno, né, irmãos? Criado por mão de homem, religião criada por homens. Mas Elias deu a oportunidade para ele. E aqueles profetas, irmãos, eles começaram a clamar. E ele foi clamando com mais intensidade, começaram a se retalhar, e o seu sangue começaram a jorrar, irmãos, e durante meio dia, diante daquele clamor, nenhum sinal ali havia. É verdade. E ele diz: clama mais. Quem sabe o seu Deus esteja viajando, quem sabe o seu Deus esteja dormindo. Na realidade, irmãos, são palavras, né, irônicas, né? Nós sabemos que Elias sabia o Deus que ele servia e o Deus que ele via. Glória a Deus. Então, irmãos, aqueles homens, aqueles falsos profetas,